Oi, adepto, tudo bom? Escuta, você já ouviu falar das 5 leis do Bashar? As 5 leis que ele fala que são leis imutáveis? E por um acaso você sabe como colocar na prática essas 5 leis? Então, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5 exercícios práticos conectados a cada uma dessas leis e que pode mudar completamente a sua realidade. Então, fica aqui no vídeo. A verdade é que a gente vive a vida como se fosse um jogo e muitas vezes a gente não sabe o manual de instruções desse jogo, né? A maior parte das pessoas, elas querem fazer as coisas acontecerem, e ela tenta a lei da atração, e ela tenta a lei da não sei do que, e ela fica naquela força, e a coisa não tá funcionando, e ela olha pra fora, e ela luta contra o mundo, e aí ela vira e fala assim, puxa, mas tem gente que consegue, eu não consigo, né? Calma. Tudo tem jeito. E se você está buscando a clareza, fica aqui, já se inscreve, porque todos os ensinamentos que eu trouxer para o canal, eu sempre vou procurar trazer um exercício prático que eu tenho aplicado no meu dia a dia, que eu tenho aplicado na minha vida e tenho visto resultados reais, e o que eu mais quero é compartilhar com vocês. A primeira lei é a seguinte: você existe. Parece bobo, né? Parece óbvio que eu existo. Eu tô aqui, é óbvio que eu existo. Mas essa lei, ela diz o seguinte: você existe agora. E a sua existência é uma condição absoluta. Você não pode simplesmente não existir. Você pode mudar a sua forma, você pode mudar o seu corpo, você pode inclusive, olha só, mudar de dimensão. Segundo Bashar é assim. Mas a consciência que observa tudo, o corpo, a dimensão e etc., essa é eterna, ela não muda. Ela simplesmente não muda. Você é fundamental. Tá, Carla, e entender essa regra traz o que para minha vida? Pensa comigo, se você tá enfrentando um problema, se você tá ansioso, se você tá com medo, hoje vai ter alguma coisa que você tem ali aquela angústia do que vai acontecer. Como que eu entender essa lei me ajuda? Te ajuda quando você não foca no problema, quando você não presta atenção naquilo que está te perturbando. Por quê? Porque você é eterno. Aquilo que te perturba vai embora, vai passar, mas você é eterno. Então o exercício é o seguinte, a gente vai chamar esse exercício de pausa do observador. Toda vez que você se sentir ansioso, toda vez que você se sentir com medo do futuro ou qualquer coisa nesse sentido, você vai fechar os seus olhos por 10 segundos e ao invés de você focar no seu problema, você vai focar de que há algo aí que percebe os problemas. Quem é esse algo? Você. E você vai dizer mentalmente: eu sou o que permanece. E quando você disser essa frase, você vai sentir a segurança de algo que não pode ser destruído pelas circunstâncias. Você não pode ser destruído pelas circunstâncias, porque você simplesmente existe e não pode ser destruído. Não interessa qual é o problema. Você só está numa forma, você só está num momento. Mas a sua consciência eterna que observa, isso não vai ser destruído. E o seu problema vai acabar, vai passar de alguma forma. Então foca que você é eterno. Essa é a primeira lei, esse é o primeiro exercício. Segunda lei: o tudo é um e um é tudo. O que significa isso? Que essa separação que a gente acha que existe, ela é uma ilusão de ótica. Então imagina que o universo é como se fosse um oceano e você é uma onda desse oceano. Você pode até se sentir individual, mas na essência você é simplesmente o oceano se movendo. Olha que bonito, você... Por isso que a gente fala a centelha divina, né? Santo Agostinho falava centelha divina. Você é um entrelaçamento quântico desse todo, desse tudo. E isso traz uma perspectiva. O que você faz ao outro, você está fazendo a si mesmo. Então, qual que é o nosso exercício? O reflexo no ou. Hoje, amanhã, a hora que você estiver ouvindo esse vídeo, a primeira pessoa que te irritar ou
o primeiro momento que você resolver julgar alguém. Apareceu aquela coisa que você fala, meu Deus do céu. Lembra, para, pensa, e você vai fazer a seguinte pergunta. O que essa pessoa está espelhando em mim? Presta atenção nessa pergunta, anota essa pergunta, vai anotando essas práticas. O que essa pessoa está espelhando em mim? E aí você vai tentar encontrar um traço nela, um traço, na verdade, dela, em você. Porque quando você consegue enxergar no outro algo que você enxerga em si, a separação se dissolve, a unidade é reconhecida e você consegue recuperar um estado vibracional mais equilibrado, o controle da sua energia. Não dê a sua energia é sua, você é o eterno, você é o presente. Vibre felicidade, amor, gratidão e não deixa irritação, julgamento atrapalhar, porque lembra que o outro é e faz é um reflexo seu, tá? Então, reflexo no outro, segundo exercício. Agora vamos pro 3. O que tem a ver, né? O que você emite, você recebe. É a lei do espelho. Então, a realidade, o Bashar, ele fala o seguinte, ela é neutra. Ela é um espelho físico. Então, por exemplo, eu, Carla, tenho 1,5 m de altura. Eu vou olhar no espelho, eu vou ver 1,5 m de pessoa. Eu não tenho como ver gente maior do que isso, não é verdade? Então, ela não vai te dar, segundo Bashar, aquilo que você necessariamente está querendo, mas aquilo que você é, aquilo que você está vibrando. Então, se você vibra a escassez, se você vibra aquele boleto grande para você pagar, é muito difícil você conseguir ter de volta a riqueza, né? É pura ressonância. Você não tem como sintonizar rock numa rádio de jazz, certo? Você não tem como ouvir rock se você sintoniza jazz. Isso é falado por ele e por vários outros mestres, terapeutas, e é uma verdade, né? Pensa, quando você sente aquela gratidão, aquela felicidade, parece que o mundo fica mais bonito. Você olha, você vê até um arco-íris no céu. Não sei nem se o arco-íris está lá, mas você vê. Então, qual que vai ser o nosso exercício nesse número 3? Sintonização de frequência. Esse vai ser o nosso exercício. Então, você vai pegar um estado emocional que você deseja. Então, por exemplo, pode ser abundância, pode ser paz, alegria. E durante 5 minutos, esquece. Seja maluco, tá? Maluco, beleza. Você esquece tudo que tá acontecendo ao seu redor, os seus problemas. E você vai agir e sentir como se isso já fosse real, tá? Você não vai focar num objeto. Então assim, mas eu vou ficar muito feliz se eu tiver uma Lamborghini. Ótimo. Mas eu não quero que você foque na Lamborghini. Eu quero que você foque na sensação que essa Lamborghini vai trazer. Até porque depois a gente vai falar sobre isso, tá? Num outro vídeo, uma outra oportunidade, sobre a questão do aquilo que eu quero, e o que aquilo me faz sentir. Mas vamos lá. Então você vai focar na sensação ali no seu peito, aquela felicidade, o coração batendo mais forte, ali na altura do seu ventre, aquele formigamento de, nossa, imagina quando isso daqui estiver comigo. Então você vai segurar esse estado de abundância, ou de paz, ou de felicidade, ou de gratidão, tá? E aí você vai perceber que esses 5 minutos de frequência elevada vai te ajudar a entender o redor, e você vai responder melhor a tudo que estiver te acontecendo, e o mundo vai responder melhor a essa mudança de tom, essa mudança de vibração. Minha gente, 4ª lei, tudo muda, exceto as 5 leis. Qual que é a explicação aqui? A mudança, ela é a única constante. O Bashar, ele fala assim, que tentar segurar as coisas como elas são é o que vai gerar o sofrimento. O segredo da estabilidade, olha que maluco, o segredo da estabilidade não é impedir a mudança, mas se apoiar naquilo que é imutável. O que é imutável? As próprias leis, por isso que eu tô
trazendo aqui pequenos exercícios para a gente se apoiar na lei, para a gente se ancorar na lei, e aí sim a gente vibrar e manifestar e ter a nossa vida incrível, abundante, de fluidez maravilhosa, que eu quero para mim, que eu quero para vocês, que eu quero para todo mundo, né? O cenário, então, pro Bashar, ele explica o seguinte, e é muito verdade, gente, o cenário ele muda. Se eu contasse para vocês o início do meu ano, no ano passado, esse ano, nossa. Mas as regras do jogo são as mesmas. Então, o cenário ele vai mudar, mas a regra é a mesma. Qual regra? As 5 regras, as 5 leis. Nada muda, né? Das 5 leis, o resto tudo vai mudar. Então, tua vibração muda, teu estado de consciência muda, a tua realidade, que é a projeção, muda. Se hoje você tá na dívida, amanhã você tá na riqueza. Se amanhã você tá na riqueza, começou a vibrar errado, você volta pra dívida de novo. Tudo isso muda, tudo isso é um fluxo. Mas as leis não, tá? Então vamos lá, exercício. O nome desse exercício, fluidez consciente. Quando você estiver numa situação, que é aí que a gente vai entrar nessa lei, o exercício dessa lei. Quando você estiver numa situação e algo não sair conforme você planejou, ao invés de você resistir, você vai falar o seguinte para você: isso também faz parte do fluxo. E aí você vai fazer uma pergunta. As perguntas, elas são poderosíssimas. Como posso usar essa mudança a meu favor? Então, anota aí. Isso também faz parte do fluxo. Essa situação que eu não queria. E você vai se perguntar: universo, como eu posso usar essa mudança a meu favor? Então, ao invés de você querer lutar contra a onda, você vai aprender a surfar na onda. Você não para a onda, você vai junto com ela e você tira o melhor dela. Chegando agora na quinta lei, temos o tudo acontece no agora. O passado é uma memória e acontece agora. O futuro é uma projeção e acontece agora. Percebe? Agora, se eu falar para você, lembra de um bolo gostoso que a sua avó fazia. Você está lembrando de uma memória, que é o seu passado, mas você está lembrando agora. O agora é o único lugar que você tem poder. Então, ficar vivendo experiências traumáticas na sua mente, gente, é a pior bobagem que você pode fazer para você mesmo. Você só está ancorando em dor, em sofrimento. O quê? O agora é o agora. É o único lugar que existe, é o único lugar que você pode mudar. O tempo, para o Bashar, ele fala, né, que é um tempo, o tempo cronológico é só uma ferramenta que a mente vai utilizar para poder organizar a nossa experiência, para a gente poder entender a nossa experiência aqui nessa 3D. Mas que a vida real, a vida, tudo foi feito e acontece agora. Agora, neste momento que você está ouvindo, neste momento que eu estou falando. Qual que é o exercício, então, aqui? A âncora dos 5 sentidos. Sempre que a sua mente começar a fugir ali para o passado, um passado que você não gosta, um passado traumático, alguma coisa de dor, ou ela fugir ali para o futuro, tentando, principalmente se ela fugir para o futuro com cenários catastróficos. Tem aquela pessoa que sempre projeta o pior cenário possível. Você vai fazer o seguinte, você vai usar uma técnica 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai identificar 5 coisas que você vê agora. 5 coisas. Ah, eu vejo a minha hack, eu vejo o meu cachorro, eu vejo o meu gato, eu vejo o meu quadro. 5 coisas. Você vai identificar 4 coisas que você consegue tocar. Você vai identificar 3 coisas que você consegue ouvir. Você vai identificar 2 coisas que você consegue sentir o cheiro. E você vai identificar uma coisa que tem gosto. Isso traz a sua consciência de volta para o único ponto de onde você realmente pode criar a sua realidade. Que lugar é esse? O agora, tá? E, minha gente, meus adeptos, eu realmente, de coração, espero que esse vídeo chegue em vocês. Eu espero que vocês anotem. Quem chegou até aqui, o final do vídeo, eu agradeço infinitamente. Eu espero que vocês anotem. Se vocês não anotaram, volta, anota.
porque essas práticas eu tenho feito no meu dia a dia. Essas leis feito de você, que eu acabei de falar, você entender a elas regra não do pedem jogo. permissão, tá? Guarda isso. Essas leis, elas não pedem permissão para operar. Elas são. Qual que é o convite do Bashar e qual que é o meu convite? Para de acreditar e começa a testar. Usa esses exercícios, observa os resultados e compartilha comigo. Compartilha aqui nos comentários ou então me manda um e-mail que eu vou deixar na descrição e compartilha, ajuda a inspirar outras pessoas, mas testa, não acredita em mim não, testa e você vai ver resultado, eu tenho certeza, tá bom? E se você quiser que eu aprofunde alguma dessas leis, que eu fale um pouco mais, né, que eu traga outros exercícios para uma dessas leis, tenho várias, é só você deixar aqui nos comentários, falar, eu sou o criador, e me fala qual é a lei que você gostaria de entender mais, tá bom? O universo, ele não acontece com você. Deus não acontece com você. Ele acontece através de você. Lembra sempre disso. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.